Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Eu sou o Tomás. E eu sou a Madalena. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais sombrias e francamente macabras da Lisboa do século XIX. Exato. Uma história de crime, muito mistério e uma figura que se tornou uma lenda mesmo aterradora. Diogo Alves. É um nome que ainda hoje ecoa, não é? Sem dúvida. Então, para percebermos isto, temos de ir até à Lisboa de mais ou menos 1830. Uma cidade em plena transformação, cheia de contrastes. Pois era isso mesmo. Palácios a surgir, mas também vielas escuríssimas, muita pobreza escondida. Um sítio complexo. E é neste ambiente que aparece o Diogo Alves. Ele veio da Galiza, nasceu por volta de 1810 e chega a Lisboa ainda jovem à procura de vida. Começa, como muitos outros, a trabalhar como criado em casas de gente com posses. Vai ganhando alguma confiança, parece que até se torna cocheiro. Sim, há relatos de que era visto como de confiança, ao ponto de lhe emprestarem dinheiro, quantias até consideráveis. Parecia estar a integrar-se, a subir na vida. Parecia, sim, mas alguns no percurso a coisa descamba. Essa confiança que lhe deram parece que foi usada para outros fins. Começa a ser conhecido por uma alcunha nada simpática, pancada. Exato, o que sugere logo um temperamento, mais violento talvez. Já não era um bom sinal. E depois há a companheira dele, a Gertrudes Maria, mais conhecida como a Parreirinha. Ah, a Parreirinha, figura-chave. Diz-se que era ela a má influência. Ligada ao jogo, à bebida. Há quem diga que foi ela que o empurrou definitivamente para o crime. Se é verdade ou não... Fica no ar, mas a relação parece ter sido, no mínimo, tumultuosa e ligada a um submundo. Mas o palco principal, o cenário que realmente imortalizou a lenda negra do Diogo Alves, foi o Aqueduto das Águas Livres. Uma estrutura impressionante, um símbolo de Lisboa, mas que entre 1836 e 1839 torna-se um lugar de horror. Completamente. Começam a aparecer corpos lá embaixo, no Vale de Alcântara. A queda é enorme, mais de 60 metros. E a primeira reação da cidade, das autoridades, foi pensar, bem, é uma onda de suicídios. Era talvez a explicação mais fácil. Ou conveniente. Mas o padrão começa a ser estranho. As vítimas apareciam muitas vezes sem os seus pertences. Roubadas. Aí a história do suicídio começa a não fazer sentido, não é? Pois não? E começa a sussurrar-se um nome nas ruas, nas tavernas. Diogo Alves. A lenda começa a ganhar forma. Ele esperava as suas vítimas ali no passeio do aqueduto. Pessoas que vinham de fora, talvez de Campolide, viajantes incautos. Atacava de surpresa, roubava o que tivessem, muitas vezes pouco, e depois o golpe final. Atirava-as lá de cima. Que método brutal. Resolvia dois problemas de uma vez. Eliminava a testemunha e fazia parecer um suicídio. Exatamente. Uma lógica fria e macabra. Fala-se em números assustadores. Mais de 70 mortes. 70. 70 em apenas 2 ou 3 anos. 70 mortes. Isso faria dele um dos primeiros assassinos em série de Portugal, sem dúvida. Uma escala aterradora. É aterradora. Mas aqui entra uma das grandes zonas cinzentas da história. Porque apesar desta lenda fortíssima, prova concreta, judicial, que ligue o Diogo Alves a estes crimes do aqueduto. Não há. Não há nada nos autos do processo. É como se essa parte da fama dele vivesse apenas nos relatos populares, nos boatos, na lenda. E de repente, tal como começaram, os crimes no aqueduto parecem cessar. O que é que aconteceu? Fecharam um aqueduto. Coltado ou mesmo fechado o acesso ao passeio. Faz sentido. Mas há outra versão um pouco mais... Cinematográfica. Pois há. Conta-se que ele se terá assustado, que teve um encontro com um caseiro de uma quinta, ali perto, que estava armado e o confrontou. Talvez tenha percebido que o risco estava a aumentar. Seja qual for o motivo, o facto é que ele demonstra uma capacidade de adaptação. Se o aqueduto já não servia, Exatamente. ele arranjava outra maneira. E é aqui que ele deixa de ser, alegadamente, o assassino solitário do aqueduto e passa a ser o líder de um grupo. Forma uma quadrilha. Exatamente. Junto a outros criminosos. O terror agora já não vem do alto, vem das ruas, das casas. A ameaça muda de forma. E é com esta quadrilha que a história deixa o campo da pura lenda e entra nos registros criminais, com uma brutalidade que deixou Lisboa em choque. Estamos na noite de 26 de setembro de 1839. Uma data fatídica. O alvo. A casa de um médico conhecido, Pedro de Andrade, na Rua das Flores, ali perto do Chiado. Um homem com posses.
A quadrilha sabia, ou pelo menos suspeitava, que o médico não estaria em casa nessa noite. Pois, mas a casa não estava vazia. Lá dentro estava a família Mourão, a governante, as duas filhas dela e o irmão. Pessoas que o médico ajudava. Foram apanhados completamente desprevenidos. A violência foi extrema. Foi inimaginável. Foram dominados, amarrados, amordaçados. Mas o objetivo não era só roubar. Havia uma fúria ali. As descrições são horríveis. Falam em cabeças esmagadas com objetos pesados, corpos brutalmente agredidos. O rapaz foi abatido com uma pancada, uma selvageria. Depois de neutralizarem o Evípinas, vasculharam tudo, arrombaram um cofre, levaram o dinheiro e deixaram aquele cenário de carnificina para trás. Quem deu o alerta foi o padeiro, na manhã seguinte. Imaginamos o choque ao encontrar aquela cena. A polícia começa logo a investigar, claro. E, curiosamente, as primeiras suspeitas caem sobre um rapaz, um criado da casa chamado Manuel Alves. Porquê ele? Estava nervoso, talvez? Não se sabe ao certo. Talvez parecesse assustado, culpado, quem sabe. O facto é que ele parecia querer falar com as autoridades. Estava perturbado. O que, para a quadrilha, era um perigo enorme. Um elo fraco. Exatamente. A decisão não deve ter demorado. Era preciso silenciar o Manuel Alves, a qualquer custo. O medo de serem apanhados era maior que tudo. Sem dúvida. Poucos dias depois do massacre na Rua das Flores, o rapaz é atraído à casa do Diogo Alves, ali no Largo de Andaluz. Com que pretexto? A parte dele do roubo. Provavelmente. Mas era uma armadilha. Lá é assassinado. A sangue frio. Mais uma morte. E para esconder este crime? O horror continua. Diz-se que o corpo foi desmembrado, as partes escondidas, para que não se fizesse a ligação ao massacre da Rua das Flores. Crueldade e cálculo até ao fim. Agora já não eram 4 homicídios, eram 5 ligados diretamente à quadrilha. Mas a sorte não dura sempre. A rede começa a apertar e o fim começa com um erro de um dos membros do grupo. Quem? Um tipo conhecido como Enterrador, ou o João das Pedras. É apanhado em flagrante, a tentar assaltar outra casa, desta vez na costa do castelo. Desta vez não conseguiu escapar. Não, foi preso e, sob interrogatório, pressionado, acaba por ceder. Confessa tudo. Tudo? O assalto em que foi apanhado, e isso e mais. Confessa os detalhes do massacre da Rua das Flores, o assassinato de Manuel Alves, a participação da fera Alcateia, como lhe chamou. E o mais importante? E o mais importante, aponta o dedo ao chefe. Implica diretamente Diogo Alves como o líder, o mandante. A confissão de um cúmplice era a prova que faltava. A partir daí, a captura de Diogo Alves era só uma questão de tempo. E acontece. Julho de 1840. O julgamento realiza-se num local adaptado, o antigo Convento das Paulistas. A cidade está em alvoroço. Todos querem ver o famoso Diogo Alves. Uma multidão junta-se à porta. E ele? Como é que ele se apresenta? As crónicas descrevem-no como surpreendentemente composto. Bem vestido, de jaqueta, lenço na cabeça, quase desafiador. E a defesa dele? Negação total. Nega ter estado na Rua das Flores, nega ter morto o Manuel Alves, nega sequer conhecer os cúmplices que o denunciaram. Uma estratégia arriscada. Muito. O julgamento parecia depender da palavra do enterrador contra a dele. Mas depois surge uma testemunha inesperada. Quem? Maria da Conceição. Uma menina de 11 anos. 11 anos. Filha de quem? Filha da Parreirinha. Enteada do próprio Diogo Alves. Imagina o impacto na sala do tribunal. Deve ter sido um silêncio absoluto. E o que é que ela conta? Com uma vozita juvenil, como escreveram na altura, mas com palavras terríveis. Ela relata o que ouvia em casa, na taberna da mãe, as conversas sobre os planos, as celebrações depois dos crimes. O testemunho dela sobre o massacre da Rua das Flores é crucial. É demolidor. Conta detalhes que só quem esteve envolvido poderia saber ou ouvir de quem esteve. O depoimento dela, juntamente com a confissão do enterrador e outras provas... Acabou com a defesa dele. Completamente. O foco da acusação são estes 5 homicídios. O esplatro da Rua das Flores e o de Manuel Alves. Crimes provados. O júri não teve dúvidas. Sentença. Morte na forca. A execução é marcada 19 de fevereiro de 1841. O local, Cais do Tojo, um sítio habitual para estas cerimónias públicas de justiça na época. Um espetáculo público, no fundo. Era assim que funcionava. Diogo Alves sobe ao cadafalso.
torna-se oficialmente uma das figuras mais infames da história do crime em Portugal. E é aqui que nasce outro mito, não é? A ideia de que ele foi o último condenado à morte em Portugal. Exatamente. Ouve-se muito isso, mas não é verdade. É mais uma camada da lenda. A pena de morte para crimes civis só foi abolida bastante mais tarde, em 1867. Então houve outros depois dele? Sim. Pelo menos mais um caso muito conhecido, o de Francisco Matos Lobo, em Lagos, em 1842, e provavelmente outro em 1846. Portanto, o Diogo Alves não foi o último, embora essa ideia tenha pegado. Mas a história não acaba com a forca. Há ainda um capítulo, particularmente macabro. Ah, sim, o mais macabro de todos, talvez. Depois da execução, confirmada a morte, acontece algo invulgar. A cabeça de Diogo Alves é cortada, separada do corpo. Mas isso não fazia parte da sentença. Porquê? Foi um pedido vindo da ciência da época, ou melhor, da pseudociência. Médicos da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, como um tal José Lourenço da Luz Gomes, E o que é que eles queriam com a cabeça? estavam interessados na frenologia, aquela teoria muito em voga no século XIX, que dizia que se podia determinar o carácter de uma pessoa, as suas tendências criminosas, pela forma do crânio, as bossas, as depressões. Queriam estudar o crânio de um criminoso famoso para encontrar o órgão do crime. Exatamente. A cabeça de Diogo Alves era vista como um objeto de estudo precioso e então foi preservada. Em Formol. E o mais incrível é que essa cabeça ainda existe. Alegadamente, sim. Está lá, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, num frasco em exposição no Teatro Anatómico. Uma imagem perturbadora. Dizem que os olhos ficaram abertos. É arrepiante pensar nisso. Um vestígio físico daquela história toda. É verdade. Mas, como quase tudo nesta história, até a questão da cabeça tem as suas complicações e dúvidas. É preciso ter cuidado a separar o que é facto do que é lenda. Vamos a isso. Primeiro, os crimes do aqueduto. São a imagem de marca dele, não é? O assassino do aqueduto. Pelos 5 homicídios ligados à Rua das Flores. As tais 70 mortes do aqueduto parece mais uma construção posterior, uma mistura de suicídios reais, talvez outros crimes, tudo atribuído a ele por causa da sua fama. Depois a questão do último executado. Já vimos que é mito. Exato, historicamente incorreto. E a cabeça? Essa cabeça que vemos no frasco. É mesmo a dele. Bem, aí é que a coisa se complica ainda mais. Investigações mais recentes têm levantado sérias dúvidas. As fontes da época, os textos dos médicos que a pediram, Falam de quê? falam consistentemente em estudar o crânio de Diogo Alves. O osso, não a cabeça inteira em formol. Há até um número de inventário antigo associado a esse crânio. E para a frenologia faria mais sentido estudar o crânio limpo, certo? Para medir as formas. Pois, uma cabeça inteira em líquido não seria o ideal para esse tipo de análise. Existe até um desenho desse crânio feito por um antropólogo em 1896. Então, de onde veio a cabeça em formol? É de outra pessoa. Houve uma troca. É a grande questão. Será que a cabeça que está exposta é mesmo a do Diogo Alves ou será outra, que por algum motivo ficou associada a ele? É mais um mistério. A história parece não querer dar respostas fáceis. Seja como for, com crânio ou cabeça, com provas ou sem provas para o aqueduto, a verdade é que a figura de Diogo Alves ficou gravada a fogo no imaginário português. Completamente. Tornou-se quase uma entidade, o Papão de Lisboa, o monstro que se escondia nas sombras. A história dele foi logo explorada. Pelos folhetos de cordel, imagino, aquelas publicações baratas. Exatamente. Que contavam a vida e os crimes dele, misturando factos com muita fantasia. Era o true crime da época e vendia imenso. Mas houve algo mais tarde que cimentou ainda mais a lenda, principalmente a do aqueduto, não foi? O cinema. Ah, sim, o filme de 1911, Os Crimes de Diogo Alves, um marco no cinema português. Um filme mudo realizado por João Tavares, considerado por muitos o nosso primeiro filme de ficção de longa-metragem. E teve um impacto brutal, apesar de ter tido problemas com a censura, que achava que podia incitar ao crime. Mas o que o filme fez, do ponto de vista da lenda, foi juntar tudo. Misturou os crimes provados da Rua das Flores com a história muito mais visual e assustadora dos assassinatos no aqueduto. Precisamente criou aquela imagem icónica do Diogo Alves nos arcos a atirar as vítimas. Essa imagem colou-se a ele de tal forma que, para muita gente, é essa a verdadeira história. A lenda sobrepôs-se à realidade. E assim chegamos ao fim desta nossa incursão pela Lisboa oitocentista. Seguindo os passos reais e imaginados,
de Diogo Alves. Uma figura onde a fronteira entre o homem e o monstro, entre o facto histórico e o mito popular, se tornou incrivelmente ténue. Uma história cheia de pontas soltas, de sombras e com esse legado macabro à cabeça no frasco que continua a levantar mais perguntas do que respostas. Quem era ele realmente? O que é verdade? E o que é que esta nossa fascinação por ele nos diz? Sobre nós mesmos, sobre o nosso interesse pelo lado mais escuro da natureza humana. Fica a pergunta no ar. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.